Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Fonte de Poder que Cumpre a Obra da Salvação de Deus. Irmãos e irmãs, conforme refletimos sobre a fonte de poder que cumpre a obra da salvação de Deus, devemos ter a fé do publicano que orou: Ó Senhor, eu sou um pecador. Nós, membros de Sião, não devemos sempre dar graças e nos regozijar pela graça da salvação que recebemos, enquanto nos esforçamos para correr em direção ao reino dos céus? Então, qual é a fonte de poder que permite que a obra da salvação seja realizada? Vamos descobrir a resposta no livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Durante a jornada de 40 anos no deserto, uma incrível obra de Deus aconteceu, na batalha contra os amalequitas. Moisés colocou Josué na linha de frente da batalha, e Josué guiou o exército israelita para a batalha contra os amalequitas. A batalha foi feroz. Em um momento, os amalequitas estavam vencendo, e em outro momento, os israelitas estavam vencendo. Essa situação se repetiu várias vezes. Mesmo que um líder fosse carismático e tivesse grandes estratégias de batalha, havia uma clara razão para os israelitas estarem perdendo. Qual foi o motivo? Foi porque Moisés abaixou as suas mãos no cimo do monte. Os israelitas estavam perdendo, não importava qual estratégia ou táticas eles usavam, independente do quanto eles lutassem com coragem. E de novo, o jogo virava, e os israelitas passavam a ganhar. Qual era o motivo? Quando eles olhavam para o monte, Moisés estava com as mãos erguidas. Quando Moisés erguia suas mãos, os israelitas passavam a ganhar. E quando Moisés abaixava suas mãos, os israelitas passavam a perder. Por meio disso, hoje, devemos pensar com atenção sobre a nossa relação com Deus. Mesmo se tivermos um líder que seja sábio, brilhante e inteligente, o que acontece se Deus não nos ajudar? A obra da salvação pode ser cumprida? Nunca. Quando Moisés ergueu suas mãos, Israel pôde ganhar a batalha com a ajuda de Deus. A vitória não dependia de forma alguma das habilidades de Moisés, Josué ou do exército israelita. O resultado da batalha entre os israelitas e os amalequitas dependia apenas dos braços de Moisés, se estavam levantados ou não. Mesmo que as pessoas se unissem e fizessem um grande esforço, sem Deus para guiar a obra da salvação e sem a ajuda de Deus, vocês acham que o Evangelho mundial poderia ser realizado? É absolutamente impossível. Como no caso de Josué e do exército israelita, a ajuda e o apoio de quem nós precisamos mais na época atual? Nós absolutamente precisamos da ajuda de Deus, da oração e do encorajamento de Deus. Sem isso,
O Evangelho mundial nunca pode ser realizado. Porque Deus nos mostra a história dos israelitas. Foi para nos ensinar que todas as obras do Antigo Testamento são uma sombra do que será cumprido nesta época. Não importa o quão forte Josué possa ter sido, sempre que as mãos de Moisés se abaixavam, eles não podiam ganhar, mesmo se tivesse centenas ou milhares de soldados valentes. Da mesma forma, conforme agora estamos realizando a última obra do Evangelho, devemos sempre nos lembrar de Deus, que é a fonte de todo o poder. Vejamos o livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 10. E, chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito. Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que, hoje, vos fará. Porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca. Durante a jornada do Egito para Canaã, a terra que manava leite e mel, o maior obstáculo para os israelitas foi o Mar Vermelho. O Mar Vermelho é muito profundo. Também era muito largo de um lado ao outro. Porém, quando Deus esteve com eles, o que aconteceu com o Mar Vermelho, que parecia muito largo e profundo para atravessar? Ele foi dividido na mesma hora, permitindo que os israelitas passassem pelo chão seco. O Mar Vermelho era um grande obstáculo que os israelitas não puderam vencer antes que Deus os ajudasse. Não havia nada que eles pudessem fazer para atravessar pelo meio do mar. Mas, e quando Deus os ajudou e os acompanhou, o Mar Vermelho já não era mais um obstáculo, e sim foi o que guiou os israelitas em um atalho inesperado. Esse atalho ajudou os israelitas a facilmente atravessar o mar e a destruir todos os seus inimigos de uma vez. O Mar Vermelho se tornou um instrumento importante para a sua salvação. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, não foi Moisés que cumpriu a obra, nem o bordão de Moisés ou os israelitas. Mesmo que toda uma geração, uma após a outra, tentassem tirar toda a água do Mar Vermelho para que se tornasse em chão seco, isso não poderia ser feito. Isso não é algo que pode ser feito com grandes esforços. É impossível. Apenas com a habilidade humana seria totalmente impossível. Porém, qual foi o resultado quando Deus agiu? Os israelitas recuaram, sem saber o que fazer. O que aconteceu quando Moisés ergueu as mãos? Eles não tiveram um grande poder para derrotar todos os seus inimigos?
Irmãos e irmãs, não importa onde estamos, se Deus está conosco, os obstáculos não serão mais considerados como obstáculos. Ao contrário, obstáculos se tornarão um instrumento que ajuda e nos protege. Podemos ver esse tipo de obra mostrada muitas vezes por toda a Bíblia. Todos os líderes de cada tribo devem ter pensado: como podemos levar uma população de mais de 3 milhões de pessoas, junto com nossos bens, os rebanhos de vacas e ovelhas, para atravessar o mar? Apenas atravessar o Mar Vermelho não era uma tarefa simples. Porém, quando Deus os ajudou, se tornou uma tarefa fácil. E todos os israelitas puderam atravessar o Mar Vermelho em segurança, em pouco tempo. Podemos ver essa cena incrível no livro do Êxodo, capítulo 14. Irmãos e irmãs, nesta época, se pensarmos que somos aqueles que cumprem tudo, o Evangelho será muito lento. Ele não terá sucesso. Com essa mentalidade, o Evangelho não irá bem. Esta é a maneira como Deus o projetou. O Evangelho irá bem quando entendermos Deus corretamente, compreendendo seu grande poder e pedindo pela sua ajuda. Tudo será feito de acordo com a vontade do nosso Pai e da nossa Mãe. Deus nos concederá o que precisarmos para pregar o Evangelho a todas as nações. Deus vê a nossa fé e permite que o Evangelho cresça de acordo com a nossa compreensão. Vamos sempre gravar esse ensinamento no nosso coração. O sucesso do Evangelho não depende de um certo missionário ou pastor ser enviado para uma certa região. Um homem não tem poder para mudar o resultado do Evangelho. Por isso, mesmo um bordão ou um pastor comum pode receber o grande poder de dividir o Mar Vermelho, quando Deus permite. Vamos crer absolutamente nisso. Quem é a fonte de todo poder? De onde ele vem? Ele vem de Deus. Já que Deus nos confiou essa missão, devemos fazer o nosso melhor e fazer a obra de Deus diligentemente. Já que Deus nos disse para pregar, precisamos apenas ir e ensinar as pessoas. Essa é a palavra de Deus. Então, devemos deixar o resto com Deus. Mesmo que Josué tivesse feito ou se equipado com armas poderosas e tivesse ido para a guerra com um grande número de soldados, o que aconteceria a Josué ou o exército israelita se Moisés abaixasse as mãos? Eles não conseguiriam vencer o seu inimigo. Somente Deus pode nos ajudar. Sem a ajuda de cima, a obra da salvação não pode ir adiante. Não podemos entender isso claramente pela jornada de 40 anos no deserto dos israelitas e também com o que está acontecendo nesta época. Em todo o resto de nossa vida, é inconsequente se os esquecemos ou os negligenciamos. Porém, devemos sempre nos lembrar de Deus e de Suas palavras em todas as circunstâncias, nunca tendo a mentalidade errada, pensando, fui eu que fiz. Se Josué tivesse dito, sou eu que está ganhando a guerra contra os amalequitas, e, a partir daí, Moisés abaixasse os braços e ficasse de pé e dissesse a ele, ok, Josué, tome o exército e tente lutar com os amalequitas de novo. Qual teria sido o resultado? Eles nunca venceriam essa guerra. Irmãos e irmãs, devemos sempre pensar cuidadosamente sobre de onde vem o poder da salvação. Não vem de um método ou poder humano. Todos nós somos pecadores. Com qual poder nós, pecadores, podemos guiar outros pecadores que estão sofrendo com o pecado para a salvação? Somente aqueles que estão revestidos com o justo e poderoso poder de Deus podem guiar muitos outros pecadores para a salvação. Quando esquecemos Deus, tentando fazer o Evangelho com a nossa própria habilidade, ele nunca pode ser realizado, independente do método, forma ou ferramentas que usamos. Podemos confirmar isso mais uma vez, através do incidente do Mar Vermelho.
Sobre isso, vamos ver o ensinamento no livro dos Números, capítulo 21, versículo 4. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizestes subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, o que acontecerá? Viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Há muitas lições importantes para se aprender com o incidente da serpente de bronze. Quando os israelitas olhavam para a serpente de bronze, eles saravam. Porém, eles, insensatamente, adoraram a serpente de bronze por quase 800 anos, até a época do rei Ezequias. Por que eles adoraram a serpente de bronze? Eles achavam que a serpente de bronze tinha salvado eles. Irmãos e irmãs, é assim que se cai no erro. Quando eles se esqueceram de Deus e apenas seguiram o que era visível aos olhos, eles começaram a cair no erro. Contrariando o mandamento de Deus, eles criaram ídolos que Deus não se agradava e passaram a adorá-los. Os israelitas puderam sarar das mordeduras das serpentes venenosas, porque a serpente de bronze tinha algum tipo de poder para curá-los? De forma alguma. Então, qual era a fonte de poder que os curava? Não foi a serpente de bronze em si, mas a palavra de Deus que disse: Todo mordido que a mirar, viverá. Todos que olharam para a serpente de bronze, em obediência à palavra de Deus com fé, não viveram? No fim, quem estava por trás de toda a obra da salvação? Deus estava lá. O exército de Josué derrotou os amalequitas em batalha. Moisés dividiu o Mar Vermelho com o seu bordão, e os israelitas foram curados depois de serem mordidos por serpentes venenosas. Esses acontecimentos nos permitem entender que foi a ajuda de Deus, nos bastidores, que realizou essas obras. Tendo confirmado esse fato, devemos depender de quem para nossa salvação nesta época? Se dependermos de um homem, uma situação ou alguma condição, apenas acabaremos como os israelitas, que sempre reclamaram e caíram no deserto. Enquanto realizamos o Evangelho, podemos ser falhos em muitas áreas e enfrentar obstáculos que nos impedem. Porém, quem disse para nós: Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século? Mesmo diante de um obstáculo desafiador, Deus pode fazer com que não seja um obstáculo e, no lugar, transforme em um instrumento que nos ajude. O Deus Todo-Poderoso, que tem esse poder, está nos ajudando agora. Devemos compreender que Deus é a fonte da salvação e que o seu poder foi dado a nós porque Ele está estendendo as suas mãos para nós. Não devemos gravar esse entendimento no nosso coração e dar glórias e graças a Deus? Para nos dar o correto entendimento sobre esse assunto, Deus nos deu um ensinamento no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Moisés disse que nunca devemos nos esquecer de Deus. Um dos principais ensinamentos que devemos aprender com a jornada dos israelitas no deserto é de nunca esquecer Deus. Sempre que eles enfrentavam um obstáculo, oravam a Deus de todo o coração para receber a ajuda de Deus. Eles prometeram se dedicar totalmente a Deus se suas orações fossem respondidas. Porém, assim que Deus solucionava a sua dificuldade, seus corações mudavam.
Antes mesmo de terminarem suas orações dizendo, obrigado, eles já estavam murmurando e reclamando sobre outra coisa. Irmãos e irmãs, nunca devemos nos esquecer de Deus. Por que viemos a esse planeta Terra, estando vestidos com a roupa de carne? Qual deve ser o propósito de nossa vida na Terra? Para onde iremos depois desta vida na Terra? E como será o nosso futuro? Não é verdade que apenas teremos essas respostas quando nos lembrarmos de Deus? É por isso que no capítulo 8, versículo 11, Deus enfatizou, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Versículo 12, para não suceder que depois de teres comido estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. Em outras palavras, quando tudo estiver indo bem com você. Versículo 14, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Quando as coisas vão bem, as pessoas pensam, quando nós planejamos tudo e nos ajudamos, tudo ocorreu sem problemas. Elas se esquecem totalmente de Deus. Elas nunca pensam em agradecer a Deus. É por isso que no livro de Deuteronômio, capítulo 8, Deus avisou, cuidado para não se esquecer de Deus. Se nos esquecermos de Deus, qual é o sentido da nossa vida de fé? Não tem nenhum sentido. Vejamos o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 12 de novo. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, e se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, e que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e, para fazer o quê? Para te provar, e afinal, te fazer bem. Quando Deus os colocou em diferentes situações, eles sempre se esqueceram de Deus. Quando um bom ambiente era dado, eles se esqueciam de Deus, de novo e de novo. É por isso que Deus, às vezes, os fazia ficar com fome, os guiando pelo deserto e os colocando na situação em que eram perseguidos pelo faraó, rei do Egito, e o exército egípcio. Se Deus tivesse se adiantado para abrir o Mar Vermelho, eles não teriam fugido com um coração ansioso. Qual foi o propósito por trás de cada situação que Deus deu a eles? Foi para humilhá-los e prová-los. Para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deus criou a nós, seres humanos. Deus é quem sabe melhor sobre a natureza e características da humanidade. Já que Deus sabe o que acontecerá, Ele disse, quando o seu ouro e a sua prata aumentar, e tudo ocorrer bem, nesse momento, não se esqueça de Deus. Na verdade, estamos nessa situação agora. Ano passado, várias Siões foram estabelecidas por todo o mundo, pela bênção de Deus. Nunca devemos nos esquecer de quem nos deu essas bênçãos. Conforme vivemos sob a bênção e a graça de Deus neste ano, devemos considerar aqueles que ainda não fazem parte do aprisco e guiá-los rapidamente ao caminho da salvação. O coração de Deus fica mais aflito quando pensamos que cumprimos a obra do Evangelho com a nossa própria habilidade. Até agora, Deus bloqueou todo o mal por nós, nos protegeu de tudo que seria um problema e criou um caminho no lugar que consideramos como um obstáculo e nos fez passar em segurança. Mas nós frequentemente pensamos que chegamos do outro lado com a nossa própria habilidade. E se Deus parar de nos ajudar e disser, façam tudo com a sua habilidade, enfrentaremos muitos problemas. Deus habita em Sião. Não somente Deus Pai,
mas Deus Mãe também habita aqui. Nosso Deus Elohim guia o Evangelho e nos encoraja e nos fortalece sempre que estamos cansados. Não é por isso que fomos capazes de realizar a missão de pregar em Samaria e até aos confins da terra até agora? Tudo foi feito pelo poder de Deus e não pela minha habilidade. Por isso, por favor, nos permita ser os filhos de Sião que fazem a obra de Deus diligentemente. Com esse tipo de oração ao Pai e à Mãe, vamos realizar a obra do Evangelho durante esse ano também. Para aqueles que pensam que realizaram tudo com as suas próprias habilidades, Deus disse o seguinte, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Deus deu e permitiu tudo, e abriu o caminho para os israelitas vencerem, quando estavam sofrendo. Quando eles se encontraram com dificuldades ainda maiores, Deus resolvia seus problemas ao transformar obstáculos em instrumentos para ajudá-los, para que eles pudessem vencer todos os desafios. Não foi isso que aconteceu durante a jornada de 40 anos no deserto? Tendo aprendido dos israelitas, nós, que estamos andando no deserto da fé, nunca devemos nos esquecer de Deus, em nenhum momento. Nós pensamos, como o Evangelho pode ser pregado em um lugar tão gelado como o Alasca? É incrível que até esquimós receberam a verdade e vieram para Sião. Não é realmente incrível que o Evangelho tenha chegado tão longe? Agora, Siões foram estabelecidas em altas montanhas, como na aldeia de Sertum, no Himalaia, e outras aldeias em altitudes mais altas. Antes, nunca imaginamos que o Evangelho seria pregado em lugares tão remotos. Nós apenas pensamos, já que está escrito Samaria e até os confins da terra, o Evangelho deve ser concluído depois de pregar para algumas tribos e povos. Mas Deus guiou os nossos passos para esses lugares, nos permitindo ganhar frutos, independente do lugar, contanto que os filhos de Deus estivessem lá. Não podemos deixar de dar graças a Deus. A fonte de todo o poder não é a habilidade de uma pessoa. O poder é liberado somente quando Deus abre o caminho. Mesmo que os braços de Josué fossem fortes e ele tivesse uma estratégia valente, somente quando Moisés ergueu as mãos, eles puderam vencer a batalha. Nunca nos esqueçamos disso e peçamos pela ajuda de Deus para pregar em Samaria e até os confins da terra. Orando, Pai e Mãe, por favor, nos ajudem e estejam conosco. Sem a ajuda, não podemos tirar toda a água do Mar Vermelho, mesmo depois de milhares de anos. Mas quando Deus agiu, o caminho foi aberto, assim que Moisés estendeu a sua mão. E o que antes foi considerado um obstáculo, se tornou em um atalho. Hoje também, por favor, nos ajude. Pai e Mãe, por favor, estejam conosco. Já que vocês prometeram estar sempre conosco até a consumação do século, por favor, esteja conosco até o fim e até no eterno reino dos céus. Por favor, nos dê poder e força. Dessa forma, vamos sempre realizar a obra do Evangelho enquanto oramos sinceramente. Vamos confiar e depender apenas do nosso Pai e da nossa Mãe para todas as coisas, esperando que todos sigam a liderança do Pai e da Mãe até o céu. Com um coração alegre e obediente, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.